Cumprimentar o deputado Goulart, da nossa bancada de São Paulo, outro apaixonado pela causa da advocacia pública e que tem nos ajudado muito aqui nessa legislatura. Cumprimentar o Marcelino Rodrigues Mendes Filho, o nosso amigo Aquiles, o Antônio Rodrigues da Silva, estamos sempre juntos também, o Marcelo Terto da Silva, Ruth Miller, muito bem-vinda. Em seu nome eu cumprimento primeiramente todas as mulheres. Sempre convencionamos dias festivos de causas, né? Então, acho que mesmo nós sabemos da importância e principalmente do que a mulher representa na nossa sociedade, nas nossas vidas, mas hoje é o dia também de vocês, então vocês, advogadas públicas, né, merecem aqui do Parlamento, de todos nós, as mais efusivas considerações e agradecimentos da nossa parte. Eu preparei aqui, pedi para a assessoria do partido do PSD, a nossa querida assessoria, preparar um texto relembrando a importância, o histórico, né, os fatos marcantes da advocacia pública antes e depois da Constituição de 88, mas eu prefiro, presidente Rômulo, deputado Exalci, eu prefiro vir para o improviso e fazer algumas observações neste momento particularíssimo que nós vivemos no Brasil. Começo fazendo uma pergunta. Quem pela primeira vez pisa aqui no plenário da Câmara dos Deputados? Por favor, levanta a mão, por gentileza. Temos umas 20 pessoas. Bem-vindos ao plenário da Câmara dos Deputados. Um local de uma história rica, um local de debates, de embates, um local onde a possível convergência é transformada em marcos legais. Um local onde um marco fundamental, em 88, a promulgação da Constituição. Constituição essa que todos nós, como sociedade, como povo brasileiro, nós comemoramos. Recentemente, eu assisti a um debate sobre um observador canadense e um americano conversando sobre o país, o Brasil. E dentre os assuntos colocados era a Constituição brasileira, a complexidade da Constituição brasileira. E uma observação do canadense é que a reforma constitucional do Brasil é permanente, na medida em que você tem centenas e centenas de PECs tramitando ao mesmo tempo e não existiu uma semana neste plenário, do ano passado para cá, que nós não tenhamos enfrentado o primeiro ou o segundo turno de uma PEC. Isso significa que a nossa Constituição, ao sofrer ou ao permitir alterações da forma como foi preconizada no texto 88, nos remete a uma cautela muito grande. Queria também fazer o registro de que eu tenho muito orgulho de ser de Brasília. Tenho muito orgulho de ter me formado em Direito. Quando ela foi promulgada, eu estava entrando no meu 5º ano de Direito aqui em Brasília. E por convicção, essa é a palavra, não é outra, por convicção, eu também tenho uma honra de poder fazer parte da Frente Parlamentar da Advocacia Geral da União, da Advocacia Pública no Brasil. Por convicção. Obrigado. E se o momento que a gente vive é a tempestade perfeita, né? Se depois vocês olham no Google a definição de tempestade perfeita, perfect storm, é realmente, no nosso caso, a gente vive uma crise econômica, uma crise política, uma instabilidade política, só que todos nós temos o dever de não permitirmos que nós entremos numa instabilidade institucional. Para aqueles que viveram em Brasília desde pequeno, como eu, aqueles como você, como todos nós, quando a gente passa na Praça dos Três Poderes, que foi o esforço do Lúcio Costa, do Niemeyer, de tentar colocar num projeto de arquitetura, colocar o sistema de freios e contrapesos, o artigo 2º da Constituição. Colocou na Praça dos Três Poderes, independência e harmonia entre os poderes. E é nesse aspecto, fazer uma retrospectiva dos últimos acontecimentos, a gente precisa ter uma cautela muito grande com relação a
harmonia e independência entre os poderes, que é uma das bases absolutas da democracia. É uma das bases. E esse ano nós começamos com muitos embates, dentre eles um projeto de lei que trata do teto remuneratório do funcionarismo público. E eu tenho também uma imensa satisfação e responsabilidade de representar uma bancada de 43 deputados federais. A bancada do PSD, uma bancada absolutamente não subserviente, uma bancada que tem um pensamento próprio, uma bancada muito unida, uma bancada que nós temos procurado com muita humildade, não ser melhor nem pior, mas realmente fazemos a nossa parte. E nós estamos com muita cautela nesse projeto, porque o serviço público, referência em algumas nações do mundo, ele remunera o seu servidor público por meritocracia, por remuneração variável, por honorários, no caso da advocacia pública, e outros mecanismos. Ora, se um servidor público está no teto, ele jamais poderá ser remunerado ou ter uma eficiência maior, e aí sim a ele ser concedido adicionais por meritocracia. Então, o projeto do teto remuneratório tem uma questão conceitual, na minha pessoal opinião, que ela inibe, ou ela, de certa forma, ela acaba com uma possibilidade da questão da remuneração variável e da qualidade no serviço público. E nas discussões em torno dele, eu não vou falar PEC 82, é PEC essa que se convencionou no país falar pauta bomba ou pauta não bomba. Como se nós aqui na Câmara dos Deputados, os 513 deputados, nós tivéssemos a absoluta a não percepção da nossa responsabilidade, ou a não percepção de que o país de fato enfrenta uma crise fiscal e econômica gravíssima, que os culpados não são vocês, muito menos a gente. Mas, ao mesmo tempo, não podemos garantir, não podemos confundir garantia de direitos e defesa de direitos, né, com pauta bomba. Portanto, eu chamo a atenção de todos vocês, advogados públicos, procuradores, enfim, a carreira da advocacia pública para essa questão. Porque eu me preocupo quando nós assistimos líderes do país trabalharem pela segregação do país ou pela desunião do país. Eu vejo que é exatamente o contrário. O líder ou a líder que o país precisa é que una, que agregue, que realmente tenha coragem de promover os embates e as necessárias mudanças que nós precisamos no Brasil. Quero dizer para vocês que a pauta da advocacia pública é enorme, ela é extensa, ela não se exaure nessa legislatura, ela ultrapassa, né? E nesses 4 anos que eu estou deputado federal, né, eu sou advogado, sou músico com muita honra, mas estou na Câmara dos Deputados. Uma das nossas causas é a causa de vocês. Exatamente para que não se possa, que a gente não permita que, ao não se separar o joio do trigo, tudo vire irresponsabilidade. E só para terminar, fica, acho que para todos nós, como um ponto de avaliação, de reflexão, qual é o papel do parlamento, de vocês, do servidor público, da sociedade, da opinião pública, neste momento da tempestade perfeita? Se o momento é realmente de acirramento das disputas de ideologia, se o momento é de acirramento, né, das questões pessoais, ou o momento é ao contrário, é de todos nós, oposição, governo, todos nós, servidores públicos ou privados, setor produtivo ou sistema sindical, enfim, toda a sociedade brasileira, a gente realmente começarmos a avaliar, a partir de agora, dependendo das nossas atitudes, qual é o país que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu tenho muita preocupação com relação a isso. Esses dias eu escutei, deputada querida, escutei o seguinte: Rosso, e se fizéssemos eleições gerais, antecipássemos as eleições gerais, e não só para presidente, que eu tenho maior respeito, mas para todos os cargos? Eu falei, eu topo.
está sugerindo, eu topo. Mas isso vai parecer uma proposta marqueteira, né? Eu acho que a gente tem que topar tudo que for para consertar o país e para unir o país. E abominar qualquer tipo de fala ou prática que trabalhe pela segregação, pela desunião e pelo combate, seja entre classes, seja entre ideologias ou entre brasileiros. Muito obrigado.